quem nos unimos? A princípio parece que a gente vai falar de casamento, mas na verdade é uma união muito mais sutil do que essa. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, é um texto muito interessante. Quando a gente pega essa frase curta, se a gente interpretar ela como ela está escrita, a gente vai dizer assim, mas isso é impossível. Não tem como amar alguém que eu considero um inimigo. Mas é muito interessante porque Jesus nos fala de uma forma tão simples que ele consegue desmanchar qualquer tipo de resistência que a gente possa ter. Lendo o texto e compreendendo o que ele quer dizer, a gente poderia dizer assim, quem é o meu inimigo? Na verdade, são aquelas pessoas que se opõem a mim, que são contrárias ao que eu penso, ou que fazem alguma coisa que eu considero que é diferente, que é errado, que eu não aceito, ou às vezes a gente chega até a dizer que eu não admito. E amai, o que ele nos pede é que a gente trate com paciência, com perdão, que a gente simplesmente não se sinta nem ameaçado e nem atingido pelo que os outros fazem. E que muitas vezes o que os outros fazem não é nem contra nós mesmos, é simplesmente a forma de viver, a forma de ser de cada um. Assim como eu tenho a minha, os outros têm a deles, só que a gente realmente não admite essa forma de ser dos outros. A gente questiona e julga. E quando a gente julga, a gente está se posicionando normalmente do outro lado da linha. Mas então, sabendo que aquele amar que ele nos pede não é para a gente ter um sentimento igual àquele que a gente tem com as pessoas que realmente a gente se sente bem, com que a gente gosta, com que a gente tem laços de afetuosidade. Seria impossível a gente ter um relacionamento igual para dois casos tão diferentes. Quando nós encontramos alguém que nós gostamos, o nosso corpo todo reage de uma forma feliz. O que a gente precisa controlar é que a nossa reação não seja negativa quando a gente encontra alguém que não nos causa essa felicidade. O que acontece muitas vezes, quando nós nos deparamos com essas situações de contrariedade, é que nós nos posicionamos de uma forma veemente e muitas vezes violenta. Talvez não uma violência física, mas uma violência verbal ou até uma violência mental. Todas são formas de violência. Quando alguém faz alguma coisa, e às vezes eu nem conheço esse alguém pessoalmente, não é alguém do meu círculo, quando faz alguma coisa que eu considero negativa, que eu não gosto, e eu me posiciono contrário, eu estou agindo de uma forma bem mais negativa do que a forma que aquela pessoa agiu, que eu critiquei. Nós movemos em nós um sentimento chamado vingança, muitas vezes, ou raiva, que são estados que demonstram o nosso atraso espiritual. Mais do que demonstrar o nosso atraso espiritual, eles nos ligam com seres, sejam encarnados ou desencarnados, semelhantes a nós, a esse mesmo pensamento. São manifestações do nosso orgulho, que não admite, que não aceita. E muitas vezes essas ligações, de tão fortes que elas se tornam, elas perduram por muitos e muitos anos, muitas reencarnações, e aí a gente acaba vindo numa mesma família. Porque quando a gente teve a chance de tentar, pela vontade, de se acertar, a gente não quis. Então a gente vem como familiar, num círculo bem estreito, de pais e filhos, para se aceitar e para se amar. E para desfazer toda essa forma de não aceitação, de raiva, de ódio, que nós alimentamos durante tanto tempo. Quanto mais a gente lê e conhece, mais a gente ilumina o nosso ser. Mas também, mais responsável nós nos tornamos. E Jesus nos diz, mas até aquele que você considera que é um bandido, que é uma pessoa de má vida, ela faz o bem, é boa para aqueles com quem ela se relaciona, com seus familiares.
O que tu faz diferente disso? O que tu é diferente daquele que tu diz que é mal? Então, com quem que nós nos unimos quando nós geramos em nós sentimentos ou pensamentos tão atrasados? Que Deus nos abençoe a todos.